Aí, minha apresentação, né? Nem todos me conhecem. Escritório próprio desde maio de 99, fui auditor da KPMG, Indústria, Comércio, Prestação de Serviços e algumas empresas que eu auditei, Banco Bandeirantes, Nestlé, Agropecuária, entre outras empresas. Hoje eu estou prestando serviços para MEI, para empresas optantes do Simples Nacional, lucro presumido e pessoa física e autônomo, que tudo vai ser impactado com essa reforma. Se eu estiver indo muito rápido, vocês me avisem, que aí eu dou uma freada. Aqui eu tenho visto muita, por isso que eu coloquei esse slide, fake news e terrorismo na reforma. Tem muita gente que está vendendo que é o fim do mundo, que você tem que sair do Brasil, que você tem que colocar tudo na holding, que você tem que... Não, o importante é procurar profissional sério que realmente vai te dar esse respaldo. Por exemplo, o Marcelo é o nosso especialista em holding. Eu conheço um pouquinho, mas por isso que nosso convidado para expor um pouquinho para vocês. Então, justo o que eu falei, muitos implantam os medos nas pessoas para vender serviços que nem sempre são os mais adequados. Procurando sempre um profissional sério e confiável. Eu já ouvi uma vez a pessoa numa dessas redes sociais que você tendo um imóvel, você tem que passar o imóvel numa holding. Será que é vantajoso? Será que realmente precisa? Então, sempre tem que ter essas reuniões, ver o melhor. Cada caso é um caso. Isso tanto para a sua empresa. Hoje eu sou MEI. Quando que eu passo para microempresa? Eu sou microempresa, passei do limite. É mais vantajoso nessa reforma continuar como simples? É mais vantajoso ir para o lucro presumido? É mais vantajoso ir para o lucro real? Eu tenho essas vendas, eu faço venda pela internet. É legal o lucro real ou não? Então, cada caso é um caso, tem que ser estudado, não é a coisa dessa maneira. Aí eu sempre coloco aqui a estrutura legal das empresas que sempre me perguntam, não, confundem a parte tributária com a parte societária. Então, a parte societária, eu posso ser empresário individual, que é MEI ou empresa individual, empresário individual, sociedade limitada de um único sócio, sociedade limitada de dois ou mais sócios, sociedade anônima e outros tipos de empresa que não vem ao caso aqui. Tá, que são os mais comuns. Agora, vamos começar propriamente dito. Reforma tributária no Brasil. Perspectivas, desafios e impactos. É o que eu falei lá atrás. É uma mudança radical. Hoje, muita gente não emite nota, movimenta no Pix, não tem nota, é tudo... existe a sonegação, que acaba quando não tem a nota, você acaba não recolhendo os impostos. E a reforma tem sobre a renda e sobre os tributos. Sobre a renda de pessoa física, a tabela do imposto de renda para CLT estatutário foi corrigida. Então, até 5 mil, hoje você não paga mais. Hoje, que eu digo, a partir de janeiro de 26. E aí vai mudar o quê? Os tributos. O governo tem uma verba para trabalhar, tirou de alguém, alguém vai ter que pagar essa conta. Quem vai ser? Nós, os empresários. Então, o que eu falei? Mudou a tabela de imposto de renda, até 5 mil é isento. As pessoas físicas. Toda pessoa física passa até 5 mil, antes era 2.428. E o benefício da redução vai recair sobre as empresas, pois não pode reduzir a arrecadação. Como que vai ser isso? Hoje, como que funciona? Existem 5.570 legislações municipais do ISS. Cada município tem a sua. 26 legislações estaduais e mais o Distrito Federal. No ICMS tem de FAO, substituição tributária, é uma pandemia, um negócio, é uma loucura. O objetivo é a simplificação e transparência, a justiça fiscal e o estímulo ao crescimento econômico. É o que eles dizem, né? Agora, vamos ver na prática como vai ser isso. Isso que eu acho que, no meu entendimento, é uma aberração. A reforma tributária vai de 2026 a 2032,
sendo que em 2026 é o período de testes, ou seja, vai ter que se destacar da nota fiscal o IBS e o CBS, porém não é recolhido. Isso para empresas do lucro presumido e lucro real. Tá? O Simples continua dessa forma por enquanto. A Cris está com uma interrogação, né, Cris? Então, quais os principais objetivos? A simplificação tributária, isso a partir de 2033 até 2032, nós contadores, nós empresários, vamos conviver com dois sistemas, IBS e CBS, e ICMS, IPI e os demais, IPI, COFINS e tudo mais, e todos os demais impostos. Aí reduzir a sonegação com consequente aumento da arrecadação, por quê? Por cruzamento de PIX, movimentação, temos que emitir a nota fiscal, temos que recolher os impostos. Antecipação da arrecadação, através do split payment, que é o quê? Quando você recebe, você emitiu uma nota de 1.000 para o seu cliente, 30%, que eu vou falar na frente, é a estimativa do IBS e CBS, já vai direto para o governo e você recebe 700 líquido. Ou seja, vai reduzir as empresas que trabalham com o prazo que usam imposto e depois esperando os refinanciamentos, os planos para redução. Aqui é o que eu coloquei, fluxo de caixa pelos parcelamentos. E também acaba com a guerra fiscal entre estados e municípios. Vai ser uma legislação única, vai cair a 5.570 legislações municipais, mais todas as estaduais, vai ficar uma legislação só através do comitê gestor. E, principalmente, tirar da cumulatividade dos impostos. Hoje, como que funciona? Eu prestei serviço, ou então, no caso de uma mercadoria, a fábrica vendeu para o comerciante. Tem o imposto que acumula com o seguinte sucessivamente, vai ser tirado as anteriores. Então, uma característica principal, o imposto hoje é devido no estado produtor e com a mudança vai ser no estado onde os produtos e serviços são consumidos. Exemplo, o carro produzido em Minas, o ICMS vai para Minas. Com a reforma, a pessoa compra lá de Goiás, vai para Goiás e assim sucessivamente. Tá? E aí, dentro do novo conceito, anteriormente era ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, e o ISS, Imposto sobre Circulação sobre Serviços. Com a mudança, imposto sobre bens e serviços, e aí que entra aluguel, que entra outros que não estavam embasados anteriormente, não estavam contidos nisso daí. E aí, só para vocês entenderem, o ICMS estadual, o padrão é 18%, mas Maranhão, por exemplo, é 23%. O ISS de 2 a 5%, o IPI de 0 a 30%, o PIS 0,65 quando é lucro presumido e 1,65 quando é lucro real. E a COFINS também, 3 lucro presumido e 7,6 lucro real. Para quem não conhece o que é o lucro presumido, o governo entende que para certos tipos de atividade presume o lucro e em cima disso tributa. O lucro real não, o lucro é efetivamente o que você, tirando as suas receitas, as despesas, o que você efetivamente lucrou. Por exemplo, o pessoal da área de saúde que está no lucro presumido, a presunção do lucro de cada R$ 100 que ele faturou, 68 é despesa e 32 é o lucro. Em cima disso é tributado imposto de renda. E aí, no mundo inteiro, que o Brasil quer se igualar ao mundo, tem o IVA, Imposto sobre o Valor Agregado. E aqui no Brasil foi feito o IVA dual, que é o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que é estadual e municipal, e a CBS,
que é a contribuição sobre bens e serviços, que é federal. E aí, como que fica com a mudança? Sai PIS, COFINS e IPI, e o IPI vai ficar zerado em razão da Zona Franca, e entra a CBS. Isso já em 2027. Em 2026, nas notas fiscais terão que ser apontadas as alíquotas de IBS e CBS, mas não serão recolhidas. E o IBS, o ICMS e o ISS, entre IBS, somente em 2033, quando vai deixar de existir. Então, as alíquotas vão aumentando, as que estão entrando e vai saindo. É uma coisa louca. E 2026 é o período de testes. Nesse ano vai ter a padronização de sistemas, tem que deixar tudo parametrizado para que em 2027 você já esteja tudo direitinho. E se eu deixar de informar nesse período de testes esses impostos, aí eu tenho que recolher. Se eu informar na nota, não teria que estar recolhendo. Então, aqui eu coloquei o 0,9 para a CBS federal e 0,1 para a IBS. A estimativa da alíquota plena em 2033 é 26,47%, uma das maiores do mundo. Esse é sobre o consumo, bens e serviços de consumo. Alguns setores vão ter redução de 60%. Os demais impostos que hoje já vigem, né, não houve alteração, e em alguns casos aumentou 10% do lucro presumido para justamente fechar o caixa do governo. Isso não é no Simples Nacional, isso é no lucro presumido. Então, eu estou demonstrando as alterações. Então, a abrangência dos bens, né, que o bens envolve aluguéis, que anteriormente não tinha isso, e era tributado na pessoa física, mas hoje vai ter esse IBS e CBS também. É o famoso CPF dos imóveis, que tem a tributação dos imóveis, os aluguéis, e aí depois o Marcelo vai explanar mais detalhadamente sobre a holding, como que funciona, essa parte, ele é o especialista. E um novo imposto, o imposto seletivo sobre o pecado, que aí vai envolver vinho, cigarro, coisas álcool, tabaco, drogas, refrigerantes, fast foods, jogos de azar e tudo mais. É justamente para não incentivar isso. Mas, por exemplo, o vinho, e aí falando especificamente, eu até estava lendo uma matéria ontem com esse negócio com essa acordo União Europeia com o Mercosul, os vinhos da França, da Itália virão para o Brasil sem alíquotas e o produtor nacional vai pagar 56%, a estimativa deles. Tanto que eu acho que até passei no grupo da confraria, eles estão vendo para poder realmente equiparar, isso já existe há um bom tempo, o vinho a alimento, como é na Europa. Aí o que eu falei lá atrás, exclusão da cumulatividade tributária, tirar o efeito de cobrança em cascata. Fiz um exemplo aqui, o exemplo de como não cumulatividade. Então, fornecedor A, R$ 1.000, 18% de ICMS, 180. Ele vai pagar 180. Quem comprou dele, vamos supor que vendeu por 1.100, 198, deduz os 180, vai pagar 18. No sistema acumulativo, ele pagará 198. E aí eu coloquei um segundo exemplo de 1.300, 234, tirando 198 que estava aqui, pagaria 36. Essa é a vantagem da não cumulatividade. Estou indo rápido demais, está dando para entender? Tranquilo? E aí, o que acontece? Na reforma tributária, a grande importância da nota fiscal. Para quem, por exemplo, não emite nota ou movimenta muito o PIX, e aí envolve tanto o CPF como o CNPJ. Então, vamos supor, eu tenho um restaurante, tem a maquininha do meu CPF, tem a maquininha do CNPJ. Então, eu faço um pouco por cada um.
A Receita pode entender isso como omissão de receita e tributar tudo, jogar tudo, isso através da inteligência artificial. Quando você declara que você recebeu tanto e você tem essa movimentação, isso eles vão ter como cruzar, fazer até grupo econômico e já iniciar. Deixa eu só responder aqui, só um minutinho. Então, aí hoje tudo vai ser com nota fiscal. Então, para quem emite nota para alguns poucos clientes, exemplo, eu emiti R$ 1.000 de nota e movimentei 10.000, a Receita vai ter como cruzar, porque a financeira, ele eles informam para a Receita e, através da inteligência artificial, eles vão fazendo. Mesma coisa, eu tenho 4, 5 empresas no Simples, está no nome do meu pai, da minha mãe, do meu filho, mas eu tenho procuração para movimentar todas. Isso pode caracterizar grupo econômico. Então, nós temos que, cada vez mais daqui para frente, nos preocuparmos para que não temos mais segurança para não ter riscos futuros, porque assim, temos sempre que lembrar, a Receita pode retroagir os últimos 5 anos para te cobrar omissões de receita e tudo mais. Aí, aí eu coloquei alguns modelos, nota fiscal de serviço eletrônica, nota fiscal eletrônica de mercadorias, nota ao consumidor, declaração de conteúdo eletrônico, que substitui aquela declaração dos Correios, né, que não. Deixa eu só responder aqui. Que para justamente evitar de o pessoal não ter, ser comerciante e colocar como pessoa física. Mesma coisa, eu tenho lá, eu fico vendendo as coisas, eu sou um artesão e não emito nota de nada, mas eu tenho movimentação. Com o tempo, vai ter que agora nota fiscal para tudo obrigatoriamente. Tudo será baseado na nota fiscal. Se não emitir, pode ter multa, então, porque lá na frente vai ter o split payment, onde o B2B, né, empresa para empresa, vai ser já retido na fonte. Se não tiver a nota, vai ter autuação também sobre isso. Eu coloquei aqui, split payment das operações empresa para empresa. O imposto será descontado antes e repassado ao governo. Depois o fornecedor recebe já líquido dos impostos. Aí, a pergunta inicial, movimentação do Pix. Hoje, por exemplo, vamos supor que eu coloco na minha declaração pessoa física que eu recebi no ano 28, R$ 30.000. R$ 30.000 dividindo pelos 12 meses, vamos para facilitar as contas. R$ 36.000. Dividindo pelos 12 meses, R$ 3.000 por mês. Eu movimento na minha conta R$ 20.000. A Receita vai cruzar e opa, vai te cobrar essa diferença. Mesma coisa na empresa. Eu declaro que eu faturei R$ 1.000, coloquei nota de 1.000, mas movimentei 10, 20 mil. Isso vai ser cobrado. Agora com split payment não vai ter jeito. A sonegação vai reduzir bastante mesmo. Então, aí sempre é aquela coisa, a previsão de cruzar a movimentação do CPF do sócio da empresa, que aí eu tive até um cliente que eu já recomendei. Não, eu vou reduzir a despesa da empresa, mas estou emitindo tudo pelo CPF, na maquininha, que é um restaurante. Eu já avisei, e já está tudo documentado que vai ter problema lá na frente. Despesas e receitas da empresa separadas dos sócios. Mesmo que você seja uma empresa. Ah, mas a empresa é minha, eu posso fazer o que eu quiser. Então, a minha recomendação sempre é: despesas da empresa, paga pela empresa. Despesas pessoais, paga pelo pessoal. Ah, mas eu quero usar o cartão de crédito da empresa para fazer a compra do mês. Não recomendo. Como que você faz? Você
tira o seu prolabore, tira a sua distribuição de lucros, passa para a sua conta física e faz as movimentações lá, tá? O que eu falei anteriormente, né? Eu sei que no banco ele sempre oferece, usa o cartão da empresa, tudo não, vamos separar o que é contas pessoais das contas da empresa. O grupo econômico que eu citei, que é a procuração para um CPF. Então, eu tenho procuração para administrar 10 empresas distintas. A Receita pode entender que tudo isso é vinculado lá na Receita, que é um grupo econômico e somar tudo. De repente, você tem empresas que não atingem o limite do Simples de 3.600.000, somando todas, vai passar e terá que passar para o lucro presumido e lucro real. Então, recebido sem nota fiscal pode gerar multas e complicações. Se hoje está assim, ano que vem mude, comece a emitir. E nesse momento, o contador, o assessor financeiro é crucial para que você não corra riscos desnecessários. Sempre trabalhando em conjunto. De repente, tem um programa que facilite isso, um RP, alguma outra coisa, porque às vezes no manual, estando no dia a dia do trabalho, você acaba não tendo tempo para isso. E aí você realmente começa a ter maior controle nesse sentido. Então, aí o MEI, por enquanto, não muda nada, vai continuar. Os 81.000 continua. Existe a previsão para aumentar para 144.000, se não me engano, mas isso eu já ouço já há mais tempo, então não vai mudar. Foi criado o Nono Empreendedor, que é metade do MEI, que é 40.500, no entanto, não pode ter empregado. E aí o Simples, né, que a maior parte de nós somos, a partir de 2027, a reforma teremos dois sistemas. O Simples Puro, onde os impostos são pagos na mesma guia por dentro. Para quem vai ser vantajoso o Simples Puro? Para quem vende para o consumidor final. Então, vamos supor, eu contador, eu emito nota para a crise, emito nota de serviços para a pessoa física. O Simples Puro é interessante. Se eu vender para uma outra empresa, ela pode não se creditar dos impostos do, não se creditar dos impostos. Então, de repente, você vai ter que fazer essa mudança para o Simples Híbrido. Aí eu teria uma parte dos impostos da renda na guia que hoje é feita e a parte do IBS e CBS separado para o seu cliente, para quem você emitiu nota, poder se creditar, fazer aquela compensação que eu mostrei lá atrás. Aqui nós já temos de novidades mais recentes. O imposto de renda e contribuição social sobre as empresas do lucro presumido aumentou 10% na base de cálculo. E lucros e dividendos apurados pelos sócios, uma tributação de 10% sobre o que ultrapassar 50.000 por mês. Isso já é líquido e certo. Tanto que agora, nesse final de ano, está uma loucura das empresas, porque o lucro que for de 2025 não vai ter a majoração. Então, tem que fazer ata, registrar, está uma loucura aqui para poder deixar essa parte em ordem. A minha sugestão para os meus clientes, já distribuem esse ano mesmo, faz um balanço em novembro e está tudo certo. Agora, autônomos ou pessoas que não têm dentista, que usam o CPF. A partir de 7 de 2026, de julho, os profissionais autônomos terão que ter um CNPJ para se adequar aos padrões da reforma. Isso não quer dizer que eles vão ter as obrigações da empresa, eles vão continuar recolhendo como pessoa física, porém, dentro do sistema hoje, o CNPJ vai ser essa amarração. Mesmo com o novo padrão, quando começar, acho que se não me engano também em julho, né, com alfanumérico para as novas empresas, será da mesma maneira. Então, quem precisa fazer? Médico, pedreiro, pintor, todo profissional liberal que hoje emite um recibo manual no Word, onde quer que seja de papelaria, não terá mais valor. Terá que ser feito a nota fiscal de serviços e, consequentemente, inscrição na prefeitura como autônomo.
E aí eu não coloquei, mas também aqui envolve também todo esse pessoal que hoje não emite nota. E aí, recomendação: uma boa organização financeira, separando as contas da empresa das contas pessoais. Não faça Pix ou pague para terceiros da conta da pessoa jurídica, que não seja fornecedores, funcionários, impostos. Eu quero fazer um Pix da conta pessoa jurídica para minha esposa, para o meu pai, para o meu filho. Não, passa para a sua conta, vai como distribuição de lucros, e depois faça da sua conta. Aí, novamente, aqui eu frisando, não use cartão de crédito corporativo para contas pessoais, manter a contabilidade da empresa em dia com o auxílio do contador. Hoje tem muita gente que faz, não, eu não preciso de contador, eu faço o simples, eu emito minha nota, emito a minha guia, o contador é dispensável. Cada vez mais agora o contador vai ser necessário para ter esse acompanhamento. E aí é uma novidade, cashback na reforma tributária. O que é isso? O governo, para a classe mais menos favorecida, ele vai fazer um cashback. Então, uma parte dos impostos pagos retorna ao pessoal mais carente, que tem CAD único. Seria algo equivalente à nota fiscal paulista, onde uma parte dos créditos retorna. A ideia é promover a justiça fiscal, incentivando a formalização das compras, por quê? Se a pessoa emitir nota fiscal, vai pagar o imposto, e aí uma parte desse imposto é retornado para essa pessoa de baixa renda, do CAD único, e que tenha mais desses benefícios governamentais. A novidade que eu já tinha falado anteriormente, dando empreendedor, um faturamento de 40.500, metade do MEI, e não pode ter funcionários. Essa legislação está em constante atualização, né? Eles estão normatizando. Então, o que eu estou falando hoje é com base no que está disponível agora. Diariamente saem novas normatizações, notas técnicas e tudo mais. Então, por isso que é importante estar com um profissional que é especializado, contador, um advogado, para realmente estarem bem assessorados nesse sentido. É aqui, no nosso site, YouTube. Alguma dúvida que vocês queiram perguntar, que eu não tenha falado, para depois passar a palavra para o Marcelo. Eu tenho dúvida. Pois não. Tá ouvindo? Estou ouvindo. Tá me ouvindo? Estou ouvindo Então, teve perfeitamente. algum momento no meu caso, assim, eu sou só pessoa física e tem a minha irmã, que ela é artesã, né? Em um Sim. momento aí você citou aí a palavra artesão. Isso, artesã, No caso, isso. no caso da minha irmã, que é artesã, ela recebe Pix das encomendas que ela recebe. Ela vai ter que ter um CNPJ também? A partir de julho vai ter que ter um CNPJ, porque a amarração vai ser via CNPJ. Mas, E ah, mas para pode, tirar o CNPJ tem que abrir uma MEI, né? pode ser uma MEI ou pode ser, tem uma outra figura, mas aí o ideal seria a MEI mesmo. Ou, depende do faturamento dessa nova figura do não empreendedor. Então, E mas, por exemplo, o faturamento. 40.500 por ano. Vou dividir por Então, mas 12. Daria um valor mensal de 3.375. mas, por exemplo, o que ela consegue tirar no mês, assim, é uma faixa de 200, R$ 300. É uma coisa muito irrisória. Aí o que eu falei, cada caso é um caso, tá? Eu falei regras gerais, como que vai ser funcionar daqui para frente. De repente, porque o que que acontece? Com esse cashback, vamos supor, você vendeu lá para a pessoa vai querer uma nota para ter esse retorno do imposto. Mas ela, para emitir a nota, que nem você falou ali, CNPJ para autônomo, né? O autônomo vai ser obrigado a criar uma MEI? Não necessariamente uma MEI. Se a atividade não for de MEI, por exemplo, um dentista não pode ser MEI. Hoje ele emite o Receita Saúde, tá? Desde que não tenha empresa.
ele vai ter que ter um CNPJ para fazer esses cruzamentos. Isso tudo via sistema do governo, lá na frente. Mas no caso de artesã, tá? Não tendo um valor muito alto, imagino até, e lógico, aí o ideal é nós estarmos sentando, conversando, analisando, que cada caso é um caso, né? Importante é Uhum. sempre, mesmo que seja valor pequeno, para não ter problemas lá na frente, para não ter nenhuma fiscalização, por menor que seja o valor, porque a inteligência artificial vai cruzar, deve ter um montante, tá? Não sei como vai funcionar, e seja aceitável para não ter tanto problema. Mas o que não pode é um valor muito alto, recebido no Pix, e sendo declarado nada como rendimento. Não sei se Então, ficou. eu tô É. tentando, assim, eu tô perdida no sentido, assim, onde que a minha irmã se encaixa, porque, assim, para ter um CNPJ tem que ter um nome de uma empresa, né? Ainda não consegui entender como que se vai tirar um CNPJ sem abrir uma MEI. Não, então, você vai ser normatizado, tá? Mas aí vamos fazer o seguinte, Margarete, depois nós vamos conversar no particular, tá? Você me chama amanhã, tá? Tá E bom. aí vamos ver direitinho, tá? Aí que eu te falei, tem muita coisa ainda Uhum. para ser normatizado. E, de repente, amanhã depois fala, ó, que tudo que eu falei sobre tirar um CNPJ não vai ter mais. Eu tenho amigos contadores, tá? Que eu ouvi até questão de um mês atrás. Ah, essa reforma não vai passar, isso aí vai ser deixado para trás. Mas já foi tudo, está tudo normatizado, a coisa está andando. E lógico, Aham. as coisas mudam. Tá? Mas aí, Margarete, amanhã você me chama durante o dia, vem uma hora que você esteja tranquila. Isso para você e para outras pessoas que também estão na live, eu me proponho a estar batendo um papo nesse sentido. Lógico, você tem o seu contador, tem que ver a opinião dele, mas essa orientação tudo, a mesma coisa o Marcelo na parte da holding também, né, Marcelo? Acho que nesse aspecto marcaria uma reunião, alguma coisa nesse sentido, e está somando para justamente o nosso objetivo é auxiliar tanto o empresário, o autônomo, para que tenha uma vida financeira nesse sentido organizado, que não corra riscos fiscais lá na frente, a coisa vai indo. Uhum. Tá bom. Depois eu te chamo, então. Obrigada. Perfeito. Mais alguém quer falar alguma coisa, quer tirar alguma dúvida? Mas, ó, meus contatos estão aqui, pode me chamar. Inclusive, quem está na comunidade, peço que não saia, que a minha ideia, junto com o Marcelo, é fazermos outras lives também nesse sentido, para estar sempre ajudando. Cris, pode falar. As dúvidas são Ah, números, né? ah, Mas eu tenho muitas dúvidas com relação a essa questão da movimentação do dinheiro do dia a dia. Eu sou arquiteta, né? Tenho o meu escritório, o Simples, o regime do Simples, única sócia e tal. Só que eu tenho movimento de dinheiro quando tem obra, às vezes de reembolso para cliente. Aí eu vou lá e eu mesmo vou tal coisa no meu cartão e ele me reembolsa. Ou eu, sei lá, pego R$ 1.000 do cliente e fica como um caixinha para durante a obra eu usar e depois devolver. Sabe, essas coisas assim que são necessárias, né? Como é que eu justifico esse movimento depois se não é um dinheiro meu, um dinheiro que eu estou usando do cliente, né? Depois ele me reembolsa e tal. Como é que eu trabalho com isso no dia? então, a contabilidade, hoje muitos contadores trabalham com a seguinte maneira: Aquela nota de. Tem uma nota de. Não é nota de reembolso, é nota nota de. de, você arruma um reembolso. Tá? Hoje o que que acontece? Muitos contadores trabalham na seguinte sentido: eu consulto a nota, você emitiu esse mês 10 mil de nota, eu vou lá e emito a guia do seu serviço. Eu não quero saber se você teve lucro ou prejuízo. Daqui para frente, é cada vez mais importante ter a contabilidade efetiva. E tudo que você gastou, que não for receita sua, que for reembolso de despesas, você tem como separar isso. Você tem que estar com uma contabilidade efetiva, tudo direitinho, para demonstrar. Porque, E por esse exemplo, o advogado, ele recebeu uma. Ele vai ter o honorário dele lá, a sucumbência, que chama, se não me engano, né? 30% da. Então, ele recebeu 100 na conta dele, só que 70 ele repassou para o cliente dele. Então, ele tem que ter essa contabilidade separada, o que, que é tributável, o que é renda, e o que é reembolso de despesas, ou o que é repassado para terceiros. Mas fala aí, Cris.
tenho que pedir a nota, por exemplo, vou comprar um material para o cliente, eu tenho que pôr aquela nota no CNPJ ou CPF do cliente. O Já ideal é isso, não é despesa eu sua. consigo E aí vamos supor. provar, Hã? aí eu consigo ter o documento provando que. Isso. Enquanto eu contratar um desenhista para me ajudar, um terceirizado, ele precisa emitir uma nota para eu dar isso como despesa e não cair tudo nas minhas costas. Isso mesmo. Que aí você tem que. E aí aquela coisa, é importante. O contador, eu vejo da seguinte maneira, e o Marcelo, de repente, também, que além também é bem contador, o contador vai deixar de ser o emissor de guias, e muita gente tem, muito empresário tem esse pensamento, não, o contador emite guias e mais nada. E vai ser o seu parceiro, vai te auxiliar na parte financeira, vai te mostrar, de repente, eu estou no simples. Mas será que o simples realmente é o melhor para mim? Será que não é um lucro presumido? Será que não é um lucro real? Vai ter que analisar, né? Mas, primeiro de tudo, não adianta eu querer falar, Cris, para você é melhor lucro real. Porque primeiro você tem que estar com a contabilidade organizada, tá? Saber o que é receita efetiva sua, o que é reembolso de despesa, o que foi, não é seu. E aí faz essa análise. Não, não compensa. Compensa mais, tá? É a mesma coisa do simples, quer dizer, o híbrido e o puro. Qual que vai ser mais vantajoso? Não adianta eu falar no achismo, não, Cris, eu acho que para você vai ser melhor o híbrido. E no caso, por exemplo, eu trabalho em home office, né? Então eu tenho aqui, eu trabalho e moro na minha casa, eu tenho despesas comuns, né? Como é que eu Sim. justifico isso na hora de colocar despesa? Sei lá, um aluguel, condomínio, eu divido no meio, como é que eu faço esse tipo de... Como é que eu provo isso, né? Tem O aluguel está no seu condomínio. Você poderia, de repente, talvez, ter o quê? E lógico, aí teria você fazer um aluguel e aí teria que estar estudando do seu CNPJ para você. Você receberia um aluguel que você está cedendo, cômodo da sua casa, a sala, não importa, para uso da empresa. Poderia ser a mesma coisa. Aí o Marcelo vai poder me dizer, vai poder dizer melhor. Eu resolvi passar os meus imóveis para abrir uma holding. Você está morando em imóvel que pertence à holding. O imóvel não é seu, o imóvel é da holding. De repente você vai ter que ter um aluguel para pagando para poder justificar. Mas essa parte eu vou deixar com o Marcelo. Tá? Ficou E claro, aí Cris? ficou, por exemplo, às vezes eu tenho cliente fora do estado, ou no Rio, ou sei lá, Florianópolis e tal. Eu vou ter o ISS, eu vou ter impostos diferentes, assim, para cada. Não, na realidade, o que acontece? O comitê gestor do IBS, ele vai, quando você emitiu a nota, por isso que a nota é fundamental. Eu estou aqui em São Paulo, ou estou aqui em Mariporã, eu emiti a nota para Rio Branco, no Acre. Então, o próprio sistema gestor vai dizer o seguinte, do valor que a Cris pagou da DAS, X%, lá, o valor vai para a prefeitura de lá. Se é comércio, você comercializa, você mandou lá para o Rio de Janeiro. Então, vai ser para o que é do Rio, que é de São Paulo, que é de cada local. Então, Esse se você cálculo emitir. Se você, automático, nossa, isso vai ser tudo operacionalizado pelo comitê gestor do IBS. porque no meu caso, por exemplo, faço um projeto que vai ser executado no Rio, por exemplo. Aí lá na minha nota tem uma alíquota que o meu contador ele passa, baseado no faturamento, naquele mês, naquela data, vai dar X%. Eu tenho que pôr lá. Vai ser recolhido fora do estado, fora de São Paulo. Mas ele que me passa esse valor em função desse cálculo louco lá que ele faz. Ele não tira isso. Não sei. Não, E, não, mas e aí eu mando e é retido na fonte lá deles uma parte da nota para pagar isso e tudo mais. Mas não isso. é tão automático assim. Agora vai ser uma coisa mais automática, é isso? Teoricamente, sim. Aí, por exemplo, nesse esquema de compensação, tá? Eu acabei esquecendo de falar, só. Depois não vamos ficar muito mais, aí as dúvidas eu vou pedir, porque senão vai estender muito a live e o Marcelo também tem que falar. Mas, por exemplo, é previsto, se nesse sistema de compensação, como sei lá, se você tiver crédito para receber, você pagou mais e tem valor a receber, diz que a Receita tem 3 dias para te devolver. É o que está na lei, né?
Aí, aquela coisa, no, mas o que eu falei, tem muita coisa para ser normalizada, tem muita coisa, por exemplo, tem essas retenções na fonte de imposto, de ISS, de INSS, de obras e tudo mais, tem muita coisa ainda para ser normalizada. Temos estudado bastante, tem muita coisa para estudar ainda, tá? Ó, então, se mais alguém tiver dúvida, pode me chamar no WhatsApp, vamos conversando. Senão vou estender muito a live e aí o Marcelo não vai ter tempo de falar. Vou parar de compartilhar aqui. E aí, Marcelo, a palavra é sua. Boa noite, pessoal. Boa noite, Antônio. Obrigado pelo convite. Parabéns pela explanação até agora, muito sucinta dessa bagunça que o governo está fazendo, que nem ele sabe o que está fazendo, porque cada dia vem uma novidade, né? É uma reforma tributária que há muito tempo estamos esperando, mas pode ser um desastre, né? E você muito bem pontuou, os profissionais, principalmente da contabilidade, não podem ser mais escolhidos pelo valor, o mais baratinho, e sim pela capacidade de ser um consultor e um assessor da empresa, né? Nós temos que fazer agora um retrato e falar assim, o que foi a legislação tributária do Brasil até 2026 e o que será a partir de 2027, tá? E o que eu estou passando para os meus clientes uma é calma, para ter cuidado com esse terrorismo que você bem pontuou, tá? Cautela, cada caso é um caso, cada empresa é empresa, cada família é uma família, cada uma tem sua particularidade. Mas a frase do momento é mudança de comportamento, tá? Vou me apresentar, eu sou Marcelo, eu sou advogado, sou contador também, e eu e a minha equipe do escritório nos especializamos em organização patrimonial. Saímos um pouco dessa área operacional da contabilidade, tá? Para proteger os bens e as empresas. Então, o que acontece? Com a reforma tributária, uma coisa é certa: tudo vai aumentar, né? A Cris aqui, que é arquiteta, alguém reforma alguma coisa para ficar pior, Cris? Não reforma, né? Não vai ser a reforma tributária que vai baixar imposto. Isso é uma grande verdade, infelizmente, tá? Então, o que acontece? Empresas profissionais não assumem o custo. Os custos são todos repassados, tá? Então, o que acontece? Com a reforma tributária, aumentando a carga tributária, eu vou repassar para o meu cliente, né? De quem eu compro vai repassar para mim e vai uma cadeia. Então, o custo Brasil vai aumentar, tá? Alguns procedimentos técnicos de como vai ser feito ou não vai ser feito, vai ser na prática, a partir do ano que vem, com esses montes de perguntas sendo enviadas para a Receita Federal e eles emitindo as notas de esclarecimento, tá? Então é tudo novo. Igual andar de bicicleta. Ah, como que anda de bicicleta? Ué, senta, pedala e vai. Parece fácil, não parece? Mas na prática ali, até pegar o equilíbrio. Mas vindo um pouco para a minha área, que é da organização patrimonial, né? E tendo essa questão que é uma mudança de comportamento, cidadão brasileiro tem que sair da passividade, tá? Tem que sair da passividade, tem que buscar gostar da parte administrativa e gerencial, que é muito chata. Muitos empresários, eles gostam ali do operacional, vender, vamos fazer, vamos trazer dinheiro para dentro, vamos arrecadar. Então, passou a ser importante hoje a organização de tudo isso aí. Por quê? Cada centavo vai contar. Então, hoje, como o Antônio pontuou, e aí que eu não vou conseguir falar direitinho, que eu ainda não gravei, é o split payment, né, Antônio? Isso mesmo, Né? split payment. O split payment, o que vai acontecer?
A contabilidade no Brasil, ela trabalha com informação passada. Então, tudo que nós estamos contabilizando agora em dezembro é o que aconteceu em janeiro. Então, a empresa vendeu, o profissional arrecadou dinheiro ali no mês de novembro, vai pagar a guia agora em dia 10, 20, 30, o que seja. Então, ele pegou o dinheiro do imposto, utilizou para outras operações e aí vai pagar a guia, ou não vai pagar, né? Com essa nova ferramenta, o imposto já fica ali. Então, isso vai afetar muito os caixas da empresa. Na questão da proteção patrimonial, tá? Que eu vou focar nisso aqui agora. Com essa nova ferramenta, que é o CPF do imóvel, que é o CIB, Cadastro Imobiliário Brasileiro, a Receita Federal ela vai saber o que é o imóvel, de quem é o imóvel, e vai cruzar essa informação. Por exemplo, se o imóvel é meu e o Antônio montou uma empresa dele lá, para montar a empresa, colocou o endereço no CNPJ, ok? Então ela já sabe onde é o endereço que a prefeitura mandou. Aí, como o cartório enviou a informação também, ela cruza. Mas esse imóvel é do Marcelo. Deixa eu ver de quem que é essa empresa, que está tudo ali no CNPJ. Essa empresa é do Antônio. O que tem a ver o Antônio com o Marcelo? Num primeiro momento, aqui tem uma relação comercial, de aluguel. Deixa eu ver se o Marcelo está falando que recebe aluguel. Deixa eu ver se a empresa do Antônio ou o Antônio como pessoa física está falando que paga aluguel. E aí não tem as informações. E aí é a organização que hoje nós não temos, muita gente não tem. Aí ela não enxerga a informação, ela manda as cartinhas. Para as famílias, né? Questão de proteção do patrimônio, inventário, evitar o inventário. Hoje, no estado de São Paulo, nós temos uma alíquota do Imposto sobre Herança de 4%. A partir do ano que vem, vai chegar em 8%. Então, nós estamos dobrando o imposto. Já estamos tendo um prejuízo gigante, tá? Passando disso, hoje na legislação também, porque a movimentação é muito grande, o Estado não tem a capacidade de fiscalizar, o Estado fala assim na legislação dele: a base de cálculo do imposto sobre a herança é o valor venal do imóvel. O valor venal é o valor de venda. Não é aquele que está na prefeitura que a gente confunde porque vem como valor venal, tá? Aí ela põe uma vírgula e continua, aceitando no mínimo o valor atribuído pela prefeitura. Por quê? Já tem um órgão que está mais próximo do imóvel e avaliou aquilo ali, mas a gente sabe que a maioria das vezes não é o de mercado. Então, nós já perdemos duas vezes. Uma, aumento da alíquota do imposto. 2, aumento da base de cálculo. Por quê? Com a reforma tributária, essas novas informações, os órgãos de fiscalização vão conseguir enxergar quanto vale aquele imóvel de mercado, tá? E aí nós conseguimos mitigar esse impacto nas famílias com uma organização patrimonial. Que dentro desse trabalho, uma das ferramentas é a holding familiar, tá? Nós temos inúmeras, tá? Que busca o quê? Trazer o imóvel do CPF para um CNPJ, porque o CNPJ não morre. O CPF morre e é a única certeza que nós temos. Então, quem não tem vida eterna não tem que ter bens em seu nome, ok? 2, a proteção patrimonial. Toda atividade desenvolvida é de risco. Umas com mais risco, outras com menos riscos. Mas todas as atividades é de risco. E é injusto, por exemplo, você comprou um imóvel há 20 anos atrás, abriu uma empresa agora. Essa empresa sofre um revés. Mas eu administro muito bem, mas há pouco tempo atrás nós tivemos uma pandemia que atingiu inúmeras pessoas, né? E isso aí te leva a ter alguns processos trabalhistas, o seu imóvel de 20 anos atrás ser garantia de um processo agora. E aí muita gente fala: Marcelo, mas eu não sou empresário e não vou abrir empresa, tá? Mas se Deus quiser, a idade vai chegar para você e talvez para um ente querido seu. E talvez você vai ter que contratar um cuidador.
Esse cuidador é um funcionário. E dependendo da situação, você tem o adicional noturno, você tem não sei o quê, você tem não sei o quê. E a hora que sai, entra com uma reclamação trabalhista. Então, afeta todas as pessoas, não só o empresário. Por isso, da proteção. Outra questão que é muito importante é você já deixar organizada a sua sucessão, né? Para que a família não passe pelo doloroso procedimento do inventário, que é caro, desgastante, burocrático e um estopim para ter briga em família. Tá? Com essa organização, como o imóvel é da pessoa jurídica, né? Aquele formador do patrimônio ele já distribuiu para os herdeiros ou para quem ele quer. Tá? Na falta dele, não tem que se falar em inventário. E para algumas famílias que possuem renda com aluguel, também existe um benefício grande. Por quê? Hoje, né, vou voltar um pouquinho hoje, quem recebe aluguel na pessoa física, ele fica sujeito à tabela do imposto de renda, que o imposto vai de 0 a 27,5%. Correto, Antônio? Correto. Então, arredondando os valores, quem tem renda acima de R$ 4.665, hoje 27,5%, ok? E aí não interessa quanto a pessoa ganha. A partir do ano que vem, a pessoa física que possui renda de aluguel, se ela tiver mais de 3 aluguel ou mais de R$ 20 mil por mês, ela já meio que se equipara a uma empresa. Vai precisar do contador para fazer essa administração. E o imposto dela vai chegar em 35,9%. Ok? Diferente de uma pessoa jurídica. Se você abre uma empresa para fazer essa gestão do recebimento do aluguel, o que vai acontecer? Hoje, a alíquota fica em média aí a 11,33% a 16%, perto daqueles 27,5%. Só que tem que ver o custo da empresa. Então, em vários cálculos que eu já fiz, renda de aluguel a partir de R$ 10 mil já vale a pena pelo CNPJ. Tá? A partir do ano que vem, essas alíquotas vão aumentar, vão chegar na casa dos 16% a 19%. Perto dos 27,5% ou 35,9% ainda vai valer muito a pena. Tá? E mais a novidade do nosso glorioso governo, né, que vai ter nota fiscal de tudo agora. Tá? Então, acabou o recibinho, acabou o papel, né? Acabou aquele, faz a transferência e depois vê o que faz, né? Os trabalhadores brasileiros, autônomos ou não, têm que tirar um momento agora para sentar e planilhar e fazer as coisas em ordem. Muita gente pergunta para mim, Marcelo, mas isso vai emplacar? Porque aprovada já foi, né, Antônio? Isso vai aprovar, isso vai emplacar. O governo ele vai ter capacidade de cruzar tudo isso aí. E eu digo que, até pouco tempo atrás, quem fazia a maioria dos trabalhos era um humano. Hoje é inteligência artificial. Né? E eu digo mais, o Antônio me corrige, Antônio. Começou o tal do SPED em 2017, não foi? Isso. Que os órgãos de fiscalizações entraram nesse mundo eletrônico, vamos dizer assim. Então, hoje, a Receita, que é o órgão principal da que a gente fala, ela já tem as informações. Tudo que é eletrônico, ela já tem. Ela precisa criar agora ferramentas para processar isso aí mais rápido, tá? E aí, nós vamos lá. O Pix é fantástico, porque ele já está eletrônico, então ele já sabe da onde vai, para onde vai e o valor, ok? Estão criando agora o Drex, parece que deu uma travada, né? Mas também é uma outra moeda eletrônica. Então, até por analogia, realmente o nosso governo se espelhou no Big Brother. Ele consegue enxergar tudo. Tá? Até pouco tempo atrás, um gargalo que eles não conseguiam
Administrar era a transferência de veículos, porque era muita informação e hoje eles já têm. Tá? Então, é assim, mudança de comportamento, tem que se atentar ao administrativo, procurar profissionais que sejam consultores. Cada atividade tem sua particularidade e a informalidade vai acabar no Brasil, tá? Se não for por bem, vai ser na base da cobrança de multa e juros, que, por exemplo, como que um órgão obriga nós, cidadãos, a fazer alguma coisa? Por meio de multa. Se você não usar cinto de segurança, o que acontece? É multa. Concorda? E assim, tá, cinto de segurança é para quê? É para minha proteção. Se eu não quiser usar, não interessa. Tem uns caras lá que falaram que tem que usar, porque senão você vai dar mais gasto lá para o SUS se bater esse negócio todo. Então, essa é a penalidade. Hoje a conta já não fecha. Por quê? Vamos pensar. O Brasil, arredondando, é 30% de imposto, sobra 70% para o contribuinte. É mentira, não sobra 30%. Por quê? Esses 30% aí de imposto, arredondando o valor, seria para custear saúde, educação, transporte, segurança, pelo menos. Concorda? Nós já pagamos isso e mais. Seguro de casa, seguro do carro. O que mais, Antônio? Seguro-saúde. Seguro-saúde, tudo isso. Então, o que acontece? É 30% para o governo, praticamente mais 40% da renda para ter o particular e vai sobrar 20%. E esses 20% ele quer meter a mão ainda nos lucros. Tá? Então, para não estender muito, né, por causa dessa situação toda, mudança de comportamento, as pessoas têm que buscar economizar. Isso não sou eu que estou falando. A ministra Carmen Lúcia, em um dos seus votos, ela diz: é esperado do cidadão que ele busque pagar menos impostos, desde que de forma lícita. Ok? Então, é esperado de nós que vamos atrás realmente para pagar menos impostos e termos uma condição de vida. E aí tem os profissionais que estão debruçados, estudando, e muitas vezes nós contadores com cara de palhaço, né, o Antônio, porque vai lá, sai alguma coisa, você fala para os clientes, vira a madrugada estudando, fazendo o documento, aí chega no outro dia, não, vamos prorrogar, não era bem assim, deixa para depois, e a vida segue, tá? Mas finalizo a minha fala com essa frase novamente. Pessoal, mudança de comportamento. É isso aí, Marcelo. Aí só mais um detalhe, né? Que nós temos esse pequeno probleminha, e nós e todas as pessoas, né? O GOV, o famigerado GOV, né? Que não funciona, trava, aí você tem que mandar os sites do governamentais também não ajudam, mas temos que dançar conforme a música. E nós, contadores, e nós, sociedade como um todo, precisamos realmente nos reorganizarmos, nos estruturarmos, né? E realmente o que você falou, o contador baratinho pode sair muito caro. Então, é aquela coisa. Eu já ouvi, tá? Vou só um exemplo que aconteceu comigo, né? Uma vez eu fiz um orçamento para a abertura de uma empresa, eu cobrei lá meu valor, que foi indicação de um cliente, e, e aí ele acabou fechando com uma outro contador que cobrou apenas as taxas, né? Só que abriu a empresa errada, o sistema errado, fez tudo errado. Depois, ou seja, para pagar duas vezes, né? Porque quem procura preço nem sempre encontra qualidade. O melhor amigo de uma empresa é o contador. E muitas vezes ele é mais essencial que o próprio dono, né? Porque muitas vezes o dono ele sabe fazer uma determinada atividade, mas não sabe a gestão. Então, tem que ter ali realmente, o Antônio é estudado, é estudioso nisso, tem umas referências boas, está aí para atender e acolher todos vocês, está estudando bastante. E, paralelo a isso, na parte de organização patrimonial, eu e o Antônio também temos aí uma parceria e de estudo que precisar, nós estamos à disposição.
que é um trabalho que tem que ser feito a quatro mãos, advogado e contador, senão tem tudo para não dar certo. E aí, para finalizar, vou pedir para o pessoal não sair do grupo da comunidade, que a nossa ideia é estar alimentando, estar colocando informações lá, e marcar uma próxima live para, de repente, para nos aprofundarmos. Eu até aceito sugestões, podia falar um pouco mais sobre isso e tal, e estamos aí à disposição. Nossa ideia é ajudar o empresário, ajudar o profissional, pessoa física, o mesmo CLT, estatutário, que tudo vai mexer com todo mundo. É realmente essa mudança de paradigmas. Você sabe, Antônio, acho que nós estamos um povo muito acomodado, né? Tiradentes, que é a Inconfidência Mineira, por muito menos teve algumas revoltas. E nós Sim. estamos numa passividade grande. E infelizmente, né, aquela coisa, o pessoal vai levando, às vezes a correria do dia a dia, não. Temos que nos mexer para. Opa, não é assim, eu falo, isso é FENACOM, Conselho Regional, tudo, ninguém faz nada, né? Então vamos aceitando passivamente e tudo. Eu falo que eu sempre defendi o seguinte: a reforma tributária é importante? É, mas primeiro de tudo tinha que ter uma reforma administrativa, onde altíssimos salários tinham que ser cortados. Ah, mas tem o direito adquirido. Mas isso é imoral e é amoral. Tinha que ser revisto isso. Outro dia eu vi, a título de curiosidade, uma cidade que tem 1.400, 1.500 habitantes, que é um município e tem 9 vereadores. Quer dizer, e vamos entender os interesses, tudo, e tudo isso é custo do Brasil e nós estamos pagando, né? Mas quem sabe o pessoal começa vendo que vai mexer no bolso ano que vem, começam a. É um negócio tão sério e o Congresso aprovou a toque de caixa. O pessoal tem capacidade, tem competência, tinha que chamar quem operacionaliza isso, quem que são os contadores, os auditores, os advogados, porque o negócio é enfiado goela abaixo do povo. Mas quem sabe um dia ano que vem, começando a mudar, o pessoal vai cair na real e vai começar a ver isso. Principalmente a hora que o empresário, grande empresário que realmente usa o imposto, não paga em dia esperando os refis da vida, os parcelamentos, com redução de juros de multa, começar a sentir isso do bolso, começa a mexer. Mas é isso. Agradeço a todos que estiveram aqui presentes na live. Aos que não estiveram. A Cris acho que quer falar alguma coisa. Cris, desculpa. Aquela história lá se você for vender um imóvel, né, de você ter que escolher os 4% agora ou pagar 15% depois e tal. O cálculo é realmente feito sobre o valor. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu tenho um imóvel que eu comprei por 500 mil há 15 anos atrás. Agora ele vale 1,5 milhão. Valorizou, normal. Eu vou pagar a diferença sobre esse 1 milhão, não trazido a valor presente, né? É isso mesmo, isso ainda está. Via de regra na conta besta é isso, mas existe um cálculo que eu vou chamar de depreciação desse imóvel, tá? Não é a depreciação. Mas quanto mais tempo você está com o imóvel, esse seu imposto vai abaixando, tá? Então é importante. Data de adquiriu, valor que adquiriu, está no imposto de renda hoje, o valor da venda. A diferença positiva é tributada. 15%. Por exemplo, foi um imóvel de financiamento. Paguei 1 milhão de financiamento, por exemplo. E aí? Vamos pensar. Essa diferença, 1 milhão hoje, seria tributada em 15%. Ok? Só que você comprou há 10 anos atrás. Então, cada ano que esse imóvel fica com você, esse imposto, a base de cálculo do imposto, ela vai abaixando um pouquinho. Tá, mas e o financiamento, por exemplo, foi pago? Não, aí juros não entra.
Só um detalhe, Como uma despesa, um valor real, que eu não tive lucro, eu paguei o apartamento. A bem da verdade, quando a gente põe no imposto de renda, põe tudo, né, Antônio? deixa eu só fazer, citar um caso, até a Elaine, eu comentei para ela está sabendo desse caso, mas eu acho que uns 2 meses atrás, uma cliente me procurou, na verdade foi a indicação de uma outra cliente, ela vendeu um imóvel, tá, um apartamento, e ela deu, sei lá, não lembro de valores, tá? Isso já fazia mais de 10 anos, de 10 anos. Ela deu uma entrada, 20%, 30% do valor do imóvel e financiou todo esse período. Fora que ela pegou o apartamento pelado, né? Ela colocou, teve que colocar móveis, piso, ela pegou essa parte você melhor que eu entende, né? Aí o que que eu fiz? Eu falei, ela ia pagar algo em torno de R$ 25.000, mais ou menos, de ganho de capital. Aí eu pedi para ela falar, faz o seguinte, me dá as suas últimas 5 declarações de imposto de renda, se você tiver ainda de quando você comprou. E aí o que que eu fiz? Ela pegou o valor que ela deu de entrada e mais nada. Aí eu falei para ela o seguinte, você tem aquele extrato do banco, como chama aquele do financiamento? Ela me passou da primeira parcela até o mês que ela vendeu. Ela falou que tinha notas de que ela gastou de imóveis, gastou de um monte de coisa e de tudo que ela fez para poder usar o apartamento. O que que eu fiz? Eu retifiquei as últimas 5 declarações, usei o programa Ganho de Capital, que é o que apura quanto você ganha, então eu fui pondo lá, aquisição X, parcela do mês de janeiro, fevereiro, março, abril, durante todos esses anos. E lógico, eu só pude retificar as últimas 5 declarações, mas aí na declaração de 2018 a 2019, eu coloquei o valor atualizado até aquela data e continuei atualizando. Resumo da história, ela pagou, se não me engano, R$ 500, R$ 600 que deu Ganho de de, capital. de ganho de capital. E aí eu falo o seguinte, quando você está com uma doença, você vai procurar quem? O farmacêutico, O o vizinho, especialista. um picareta qualquer, um que não entenda, ou você vai procurar um médico? O Cris, Porque o contador é não é. justamente Ah, isso não, aí, mas Cris. é facinho, eu faço a declaração, só que É, dá esses problemas, né? Então, outro exemplo que eu vou dar também, o imposto de renda, tá? Tinha um cliente que todo ano ele fazia a declaração dele e da esposa. E todo ano ele pagava além do que tinha retido na fonte, ele pagava mais 6, R$ 7.000. Aí teve um ano e falou assim, Antônio, dê para mim, vai. Aí ele somava a renda dos dois, então ele pagava algo mais. Aí quando eu separei a declaração dos dois naquele ano, os dois tiveram restituição. Aí era um médico, tá? O médico que é bom, eu sei tudo, eu faço tudo. Falou, Antônio, se eu soubesse, eu tinha te procurado antes. Eu falei, mas eu cansei de te falar, quer que eu dê uma olhada nessa declaração? Ah, não vou pagar 200, 300 conto, vou gastar. Então, paga para o governo, né? Tá? Então, é o que eu falo. Precisou, tá doente, médico. E parte financeira, contador. Parte jurídica, advogado. Cada um na sua especialidade. Eu não vou querer, eu não vou querer como fazer um projeto de arquitetura que não vai rolar. Ai, nossa, é muito isso aí. E a partir do ano que vem, os desafios novos, então aí. Então é tudo novidade. É mais uma revolução, não é uma reforma. É uma revolução. Tivemos a industrial lá atrás e agora temos essa revolução doida. E vamos ver o que acontece. Vocês estão podem sair do Brasil? né? Circulação também, né? Vocês podem sair do Brasil? Quem pode, maravilha. A maioria não pode. O que nós temos para hoje? É isso? A gente tem que aprender a fazer a limonada com o que a gente tem. Lógico. E é isso daí. Não vai dar nem para fazer escambo, né? Porque Não dá, não dá. Dinheiro não vai ter mais no papel, não vai ter jeito, estamos errados. Inclusive, nós não citamos, mas até a criptomoeda vai entrar, né, nessa fiscalização do governo. Exatamente. Mas nós somos brasileiros, não desistimos nunca e temos criatividade além da imaginação. Então, minha gente, vamos entrar esse ano aí com o pé direito, tá? É isso aí. E agora após live, agradeço então a todos os que estiveram aqui, aos que não puderam estar, depois vamos passar algumas informações a mais. E agora, finalizando a live, um vinhozinho que vai cair super bem.
Maravilha. Obrigado. Boa noite. Boa. Obrigada, viu, Antônio? Boa noite, muito Boa obrigada. noite, obrigado. Feliz Natal Tchau, para gente. vocês. Para todos Boa noite. vocês. Né? Feliz A Natal todos pra todos. nós. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Beijo, Elaine.